Saudações, alunos da Escola Cívico-Militar Paranaenses. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo para o 9º ano do ensino fundamental. Aula essa em que a gente vai abordar a história do Paraná. Mais especificamente, o objetivo da nossa aula de hoje é entender a importância da participação do povo paranaense na Segunda Guerra Mundial, esse enorme conflito que envolveu o Brasil. E como o Paraná faz parte do Brasil, o Paraná também se envolveu ativamente nesse conflito. Eu trago aqui para vocês o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, a cobra fumando. Justamente porque era uma piada que eles faziam, que o Brasil demorou para entrar na guerra, e daí tinha uma piadinha que eles falavam que o Brasil só ia entrar na guerra quando a cobra fumasse. Pois bem, a cobra fumou e o Brasil entrou na guerra. Pouco tardiamente, mas entrou. Agora vamos aqui para o conhecimento prévio da gente. Você lembra o que foi a Segunda Guerra Mundial? E você lembra quais motivos levaram o Brasil a participar dessa guerra? Então, relembrando aqui, gente, a Segunda Guerra Mundial, ela envolveu mais de 70 países e durou de 1939 até o ano de 1945. Foi a maior guerra que a humanidade já viu, tendo palcos de batalhas em todos os oceanos e quase em todos os continentes. Na América, em terra, não houve palco de batalha no continente americano, mas no mar houve, nos oceanos atlânticos, aqui no Atlântico Sul, no Pacífico Sul. O Brasil entrou na guerra após submarinos alemães torpedearem a marinha mercante brasileira. Como a gente pode observar nessa manchete do jornal O Globo, torpedeado um navio brasileiro. 2 vezes atingido por submarino alemão, o Buarque afundou em 30 segundos, partido ao meio pela explosão dos torpedos. Não foi só esse navio, o Buarque, que foi torpedeado. Vários navios da marinha mercante brasileira foram torpedeados. Era uma tentativa dos alemães impedirem que a gente levasse provisões, equipamentos, comida para os aliados na França, na Inglaterra e em outros. Então eles tentavam afundar esses navios mercantes. Isso é o que vai levar o Brasil a declarar guerra contra a Alemanha nazista. Aqui uma problematização. Notícia essa aqui de 7 de outubro de 2021. Dos 1.500 soldados paranaenses enviados à Segunda Guerra, 2 moram em Ponta Grossa. Tá? O que faz Ponta Grossa a cidade com a maior quantidade de pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Você tem vários que moram em outras cidades também, mas Ponta Grossa tem 2 morando ali. Então, a Força Expedicionária Brasileira foi formada por membros de todos os estados da União. Você conhece algum pracinha paranaense? Já ouviu falar da história de algum deles? Algum relato? Então, vamos seguir aqui adiante sobre a nossa Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, então, ocorreu entre o período de 1939 e 1945, como eu já falei. E o Brasil teve 3 participações distintas na guerra. Nós tivemos 3 momentos. Num primeiro momento, o Brasil apenas trabalhou na guerra como fornecedor de matéria-prima para o exército aliado, fornecendo aí equipamento necessário, comida, borracha, principalmente, necessários aí para equipamentos militares. Num segundo momento, a partir de 1942, o presidente Getúlio Vargas assinou um acordo permitindo que os Estados Unidos usassem bases aéreas na região norte e na região nordeste do Brasil. Isso aí aumentando o campo de atuação da aviação norte-americana. Então, nesse segundo momento, a gente dá um apoio, mas a gente ainda não entrou na guerra especificamente. E num terceiro momento, a partir de 1943, com a formação da Força Expedicionária Brasileira e o envio aí, de fato, de tropas brasileiras para o fronte italiano. Então, o Brasil tem esses 3 momentos distintos da sua participação na Segunda Guerra Mundial. E a Força Expedicionária Brasileira, então? Bom, a Força Expedicionária Brasileira foi uma força nacional do Exército Brasileiro, por isso contava com membros de todos os estados. A maior parte dos paranaenses se concentraram no 11º Regimento de Infantarias, mas haviam também soldados paranaenses no 1º Regimento e no 6º Regimento de Infantaria. Era uma prática que eles tinham. Como você tinha pessoas de vários estados, você tentava manter aquelas pessoas do estado no mesmo regimento, tá? Porque eles tinham mais a proximidade. Mas é claro que isso ia de acordo com a disposição dos regimentos. No caso, o 11º Regimento é o que teve a maior quantidade de paranaenses lutando. Aqui nós temos essa imagem com o presidente Getúlio Vargas supervisionando justamente o embarque dos pracinhas rumo à Europa. E o efetivo paranaense, então, gente?
Organizada pelo Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira, a Força Expedicionária Brasileira contou com um efetivo de 25.700 soldados ao todo, dos quais cerca de 1.500 soldados eram paranaenses. 28 soldados paranaenses faleceram em decorrência de combates na Itália. Qual que era a função da Força Expedicionária Brasileira? Ela fez uma função muito importante no fronte italiano. A função da Força Expedicionária Brasileira estava em atrair a maior quantidade de soldados alemães para esse país. Justamente, a Itália ela fica ao sul da Alemanha. Tá? A ideia deles era atacar ali a Itália para que a Alemanha mandasse uma grande quantidade de soldados para auxiliar aí a defesa da Itália. Tendo deslocado essa grande quantidade de soldados para a Itália, ia deixar muito mais fácil o desembarque do dia D, a Operação Overlord, aquele grande desembarque de soldados que houve na costa francesa da Normandia. Então era uma ideia de tentar atrair os soldados justamente para dividir o exército alemão e assim impedir que eles conseguissem fazer uma grande defesa contra a Operação Overlord. Então, nossa primeira atividade da aula de hoje. Qual era o objetivo do desembarque da Força Expedicionária Brasileira na Itália? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Lembrando sempre a vocês que esse é um exercício discursivo, ou seja, o seu texto não tem que estar rigorosamente igual ao meu, mas alguns elementos você tem que apresentar aí para justamente ser considerado uma resposta correta. E a resposta correta aqui que eu sugiro para vocês está justamente aqui. O desembarque da Força Expedicionária Brasileira na Itália objetivava atrair os alemães para esse fronte de combate, a fim de diminuir a presença alemã na França e facilitar o desembarque da Normandia, abrindo uma nova frente de combate. Então a sua função era justamente ajudar a dividir o exército alemão para assim enfraquecê-lo e permitir aí a abertura de duas novas frentes de combate, uma ao sul na Itália, outra a oeste na França. Lembrando que eles já estavam sendo enfrentados ali ao leste pela União Soviética, o Exército Vermelho. E aí nós vamos ter então justamente a campanha italiana. Como que ocorreu? Houveram vários carregamentos de tropas brasileiras, envio de soldados brasileiros para a Itália. O primeiro, a Força Expedicionária Brasileira chegou ao sul, na cidade de Nápoles. Ali eles foram transportados até Roma, onde puderam ali se organizar para justamente entrar em combate. Indo mais ao norte, na região de Livorno, é onde justamente a Força Expedicionária Brasileira vai ter o seu batismo de fogo. Tá? Seguindo depois para a região oeste, na região aí próxima a Bolonha, tá? Aí enfrentando grandes combates numa região muito montanhosa da Itália, muito complicada.
subindo até a região de Parma, tá? E indo então também a oeste aqui na região de Alexandria, onde em Alexandria, depois de vencida a Batalha de Alexandria, a Força Expedicionária Brasileira pôde ter contato aí com o Exército de Libertação Francesa, tá? Com as Forças Armadas Francesas. Isso tudo sendo que a Força Expedicionária Brasileira, ela integrou, ela fez parte do chamado 5º Exército Aliado. Tá? Então eram tropas brasileiras e também de outros países que estavam ali nesse exército. Havia essa grande aliança mundial contra os países que formavam o eixo. Tá? Um dos grandes homenageados, esse curitibano aqui, é o sargento Max Wolff Filho. Esse cara aí é um dos grandes heróis paranaenses e curitibanos da Segunda Guerra Mundial. Ele era filho de pai alemão, para começar. Tá? Então veja, o pai dele é alemão e ele foi enfrentar os alemães. Tá. O Wolff, ele alistou-se aos 18 anos em Curitiba, no 15º Batalhão de Caçadores. Tá. E em 1944, ele se alistou voluntariamente, ele não foi convocado, ele voluntariamente se alistou à Força Expedicionária Brasileira. Na Itália, ele participou de mais de 30 patrulhas em áreas de conflito. Então ele foi um soldado, um sargento bastante ativo dentro da campanha italiana nesse contexto. Mas no dia 12 de abril de 1945, na região de Montese, que foi uma das batalhas, se não a batalha mais sangrenta que a Força Expedicionária Brasileira enfrentou na Segunda Guerra Mundial, ele foi fatalmente atingido por uma rajada de metralhadora inimiga na altura do seu peito. Seu corpo não pôde ser resgatado naquele momento, justamente por causa das condições de combate. Tá? Quando eles puderam retornar para resgatar o corpo dele, foi apenas 3 dias depois. Tá? Então, ele não foi resgatado na hora, 3 dias depois, quando chegaram lá, porém, não foi encontrado o corpo do sargento Wolff. Tá? Acredita-se que o sargento Wolff tenha sido enterrado numa vala comum por parte dos alemães, tá? Mas ele não teve o seu corpo devidamente encontrado. Aqui é uma cena de combate justamente da Batalha de Montese. Essa batalha aí bastante violenta, como a gente pode ver. E o sargento Wolff, ele é bastante homenageado por sua coragem e combate e por seus atos de heroísmos. Tá? Sendo que, entre eles, a Escola de Sargentos de Armas, a ESA, leva o seu nome como patrono. Então, é a Escola de Sargento de Armas, Sargento Wolff. Em 2010, foi criada a medalha Sargento Max Wolff Filho, conferida a subtenentes e sargentos do Exército Brasileiro. E também o 20º Batalhão de Infantaria Blindado, o 20º BIP, aqui de Curitiba, tem a denominação de Batalhão Sargento Max Wolff Filho. Então você tem aí várias outras homenagens, além de nome de rua, nomes de escolas públicas, que homenageiam aí a bravura desse grande sargento curitibano. Tá? Bom, acontece que depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas achava que a Força Expedicionária Brasileira, vamos lembrar que o Brasil era uma ditadura totalitária, tentava ser, né, era o Estado Novo, tá? Mas a gente foi enfrentar a Alemanha nazista e lutar em defesa da democracia, da liberdade. O Getúlio Vargas considerou que isso era uma má propaganda para ele, para a sua ditadura. Então, antes mesmo da Força Expedicionária Brasileira voltar para casa, tá, ela foi desmobilizada. Então, tendo sido desmobilizados e foram desamparados pelo governo após a Segunda Guerra. Os veteranos foram desamparados porque eles não receberam as devidas pensões, eles não receberam as devidas ajudas do governo, inclusive eles foram proibidos de usar o uniforme militar deles, depois dos seus atos de coragens na Itália. Você não tem assim aquele desfile da vitória mostrando os soldados brasileiros. Mas então, tendo sido desmobilizados e desamparados pelo governo após a Segunda Guerra Mundial, os veteranos e civis se organizaram na Legião Paranaense do Expedicionário para garantir aí a preservação da memória e o auxílio médico e psicológico dos veteranos paranaenses, além também de tentar ajudar esses veteranos a se reintegrarem ao mercado do trabalho para conseguirem seguir aí a sua vida. Então, pessoal, mais uma atividade na nossa aula de hoje. Com que objetivo foi criado, ainda em 1946, a Legião Paranaense do Expedicionário? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, com que objetivo foi criado, ainda em 1946, ou seja, um ano depois da guerra ter acabado, a Legião Paranaense do Expedicionário? E a resposta aqui, minha sugestão, a LPE foi criada para prestar auxílio aos soldados paranaenses que foram abandonados pelo governo após a desmobilização da Força Expedicionária Brasileira. Então eles ficaram desamparados e aí a LPE foi criada justamente para tentar dar apoio a eles. E através aí de vários eventos, doações, ajuda da sociedade civil, foi fundada na cidade de Curitiba a Casa do Expedicionário, tá? Que hoje é o Museu do Expedicionário. Ela foi fundada em 1951. Tá? E ela tinha uma grande função que era prestar assistência para os soldados paranaenses no pós-guerra. Inclusive aqui era guardado muitos itens da guerra, como armamentos, bandeiras, aí por diante, mas também era um hotel de passagem para que aqueles pracinhas paranaenses que moravam no interior, quando eles precisavam vir para a capital para fazer algum tratamento médico, para ir no hospital, eles poderiam se hospedar aqui. Não só os pracinhas paranaenses, mas os pracinhas brasileiros. Tá. Então, hoje é o Museu do Expedicionário. Ela foi fundada em 1951. Com o tempo, com o passar do tempo, houve a diminuição de sua função assistencial e transformou-se hoje num museu permanente. Tá. Ele fica localizado na capital paranaense e tem como grande função preservar a memória dos combatentes. Então, hoje você tem aí ele na função de Museu Expedicionário. E vale muito a pena para vocês darem uma olhada nesse link que eu trouxe aqui logo embaixo, que você pode acessar um tour virtual, passeando por todo o Museu do Expedicionário. Bem interessante de ver se você não tiver a possibilidade de ir até o Museu do Expedicionário. E ali também fica homenageado o nome de grandes paranaenses que morreram aí nesse conflito. Todos aqui, veteranos paranaenses mortos nos combates da Itália, devidamente homenageados na praça que fica logo à frente aí do Museu do Expedicionário. Mas vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. Podemos perceber que a Casa do Expedicionário mudou a sua função ao longo do tempo. Qual é a atual função do Museu do Expedicionário? Vocês têm aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Minha sugestão de resposta aqui pra gente. Não sendo mais necessário prestar o serviço de assistência aos combatentes, hoje o Museu do Expedicionário é um importante centro de memória dos heróis que combateram em território italiano contra os alemães. Então aí se torna um espaço da memória da guerra muito importante para os paranaenses. Eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.